A professora Ivete de Língua Portuguesa, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre os tipos de frases. Vamos lá. Frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Exemplos de frases: bom dia, como vai? Olá, silêncio. Como vocês poderão perceber, aqui nós temos exemplos de frases. Frases com apenas uma palavra ou com mais de uma palavra, como bom dia, como vai? Olá, silêncio. A pontuação, expressividade e entonação da voz. Para reconhecer a frase no texto escrito, devemos considerar os seguintes itens: o sentido expresso, a letra maiúscula no início da frase, o sinal de pontuação no final de uma frase. Olha só, toda vez que você quiser identificar uma frase, você vai observar para esses itens. Fiquem atentos. O sentido que essa frase expressa num texto, em uma conversa, a letra maiúscula no início da frase. Muita atenção, alunos. Toda frase começa com letra maiúscula e o final de uma frase ela é marcada com uma pontuação. Aqui nós temos vários exemplos. É ela, é ela, é ela, é ela, é ela. Observe como a pontuação muda o sentido da frase, a forma como você vai falar, que é a entonação da voz. Os sinais de pontuação são muito importantes para construir os sentidos de uma frase. É como nós já falamos no slide anterior. A pontuação determina como você vai expressar essa frase, se é em uma forma de pergunta, se é em forma de admiração, se é afirmando. É ela? É ela? É ela? É ela? É ela? Olha só, vocês observaram que nós temos as mesmas palavras, só que com uma pontuação diferente vai mudar o sentido, como pergunta, como exclamação, como afirmação. Eis aí a importância das pontuações. Agora nós vamos ver os tipos de frases. Nós temos frase declarativa, frase interrogativa, frase exclamativa, frase imperativa e frase optativa. Esses são os tipos de frases. A frase declarativa, ela é utilizada para afirmar ou negar algo. Obrigaram o rapaz a sair. Essa é uma frase afirmativa, está afirmando. Obrigaram o rapaz a sair. Ela não está em casa. Essa é uma frase declarativa negativa, porque está negando. Ela não está em casa. O advérbio não nos indica, nos informa que essa é uma frase declarativa negativa. A frase interrogativa, ela é utilizada quando se faz uma pergunta direta ou indiretamente. Vamos ver o exemplo? Você aceita um copo de suco? Essa é uma frase interrogativa direta, é uma interrogação direta. Outro exemplo: desejo saber se você aceita um copo de suco. Essa é uma frase interrogativa indireta. Observe que quando nós temos frase interrogativa indireta, não é necessário o uso da interrogação, porque ela é uma pergunta indireta. Frase exclamativa, ela expressa espanto, admiração, medo. Que prova difícil! É uma delícia esse bolo. E a frase imperativa é aquela que indica ordem, pedido, conselho. Deus te acompanhe, bons ventos os leve. Aqui nós temos a frase imperativa, indicando um pedido, uma ordem, um conselho. De acordo com a construção, as frases se classificam em frase nominal
ou frase verbal. E qual é a diferença dessa frase? A frase nominal é aquela que não há verbo, que era construída sem verbo. Exemplo, fogo. Olha aí, uma frase com apenas uma palavra. Ela é uma frase nominal e ela também é uma frase exclamativa. Cuidado! Mais uma frase com apenas uma palavra, uma frase nominal e também uma frase declarativa, exclamativa. Belo serviço seu. Olha só, essa frase ela foi constituída com várias palavras, mas ela é uma frase nominal, porque não tem verbo. E a frase verbal? A frase verbal é aquela que é construída com verbo. Vamos ver. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Aqui nós temos uma frase que tem dois verbos. Observe que ele está destacado. Ilumina e aquece. Nós temos dois verbos. Então, aqui nós podemos dizer que nós temos duas orações, porque temos dois verbos. E aqui, a bola rolou a escada abaixo. A palavra rolou, que está destacada, é um verbo. Então, nós podemos dizer que nós temos aqui uma frase verbal. Se a frase é constituída com verbo, é frase verbal. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os tipos de frases. Nós vimos as frases, que elas podem ser interrogativa, declarativa, pode ser exclamativa, imperativa e como ela é constituída com verbo ou sem verbo. Quando ela é constituída com verbo, nós chamamos de frase verbal. E quando ela é construída sem verbo, nós chamamos de frase nominal. Essa foi a nossa aula, eu vou deixar um exercício para vocês sobre isso. Vamos revisar o nosso livro e até a próxima aula. Beijos, tchau!